Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Bendito seja Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1. Enquanto você procura o texto, pertinho de Salmos, vai para Salmos, volta um pouco que fica mais fácil. Quando você procura o capítulo 1 de Jó, eu quero agradecer a Deus, externar minha alegria de poder estar aqui com os irmãos, agradecer ao nosso pastor, pela solicitação e pela convocação, O pastor presidente, ele não pede, ele convoca. Louvado seja Deus. E nós nos alegramos no Senhor Jesus por estarmos aqui em janeiro e em fevereiro, Porque tem coisa que só acontece com crente. Nós estamos em janeiro, mas já estamos em fevereiro, Tem coisa que só acontece com crente. Glória a Deus. Estamos aqui representando o mês de fevereiro, que temos certeza de que Deus tem coisas grandiosas para o seu povo. Eu, no culto da virada, passei lá no Parque Dom Pedro mesmo, e tive a oportunidade e falei sobre as mãos de Deus que estão cheias, E ele diz que Deus dá bem àqueles que o pedirem. Mateus 7,7: Pedi e dá-se-vos-ás, buscais e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Então nosso Pai é bom, e Ele quer que tenhamos também um ano maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Então estamos aqui nesses 12 cultos, Acredito que quase todo o ministério está fazendo, certo? É uma multidão de crentes do Ministério Fortaleza adorando a Deus agora, pastor. Porque o Barrocão também está fazendo, acredito que o Parque Dom Pedro também está fazendo, acredito que toda a igreja, todo o ministério está fazendo. Então tem uma grande parte aqui, tem uma parte menor acolá, tem outra acolá, e a multidão de louvores vai subindo, e Deus vai se agradando e vai derramando bênçãos sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Porque esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. É a busca, É a oração, é a súplica, é o jejum. Louvado seja Deus. Quem encontrou o capítulo 1 de Jó diz glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 1. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó, ele é um livro bastante conhecido. A história, não tanto o livro, mas a história de Jó, a biografia de Jó, Pelo fato de que Jó é um livro, e a história de Jó é um livro que produz esperança. E esperança, irmãos, é uma ferramenta essencial na vida de toda pessoa. Por quê? Porque a esperança, ela é lançada à mão, ela é necessária em tempos difíceis. Talvez nos tempos fáceis, nos tempos de bonança, nos tempos em que tudo vai bem, em que todas as coisas estão em paz, nos momentos em que os ventos são favoráveis. Talvez você não tenha tanto entendimento da importância dessa ferramenta chamada esperança. Mas como nós sabemos que a vida, ela não alisa ninguém, e que nós também, no decorrer da nossa trajetória, passamos por diversos momentos difíceis. Aí é onde nós vamos entender como é importante você ter esperança.
Porque a esperança, ela é algo que, como a própria palavra já diz, né, faz com que nós venhamos esperar dias melhores. Com a esperança vem o quê? Vem um atributo chamado fé. E o livro de Jó e a biografia de Jó, ela mostra a história de um homem que enfrentou uma luta que estava até além das suas possibilidades de suportar. Quando você vê o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, vai falar da triste história, né? Vai falar de um momento muito triste, de umas tribulações que sobrevieram sobre esse homem de Deus, chamado Jó. E olha que a Bíblia o apresenta como um servo fiel, derrubando aí, né, a teologia da prosperidade, que o crente fiel não passa por luta, não passa por problemas. É porque eles nunca leram o livro de Jó. Eles só leram a história de Abraão, Isaac e Jacó, que mostra o capítulo 1, versículo 1, já apresenta Jó como um homem sincero, como um homem íntegro, como um homem que não somente não praticava o mal, mas também se desviava dele. E esse mesmo homem que a Bíblia apresenta como um servo fiel, é o homem que passa por todas essas tribulações. A Bíblia vai dizer que quando o mensageiro vinha para trazer a má notícia a Jó, ele nem terminava de falar. Quando ele estava ainda falando, a Bíblia vai dizer, vem o outro mensageiro e traz mais uma notícia desagradável. E estando esse outro mensageiro trazendo mais uma notícia desagradável para Jó, sem terminar ele de falar, já vem outro mensageiro. E assim, uma notícia ruim atrás da outra. Mas o porquê da escolha de pregar em Jó num culto que é profético para o ano? Justamente, meus irmãos, pelo fato de que mesmo diante de qualquer provação que Jó ele venha a ter enfrentado, Jó ele manteve-se como um servo fiel na presença de Deus. Às vezes nós oramos errado, porque muitas das nossas orações a gente ora para que as coisas diante de nós sejam fáceis. Nós temos essa certeza? Não, nós não temos. A nossa oração muitas das vezes é para que Deus abra as portas de facilidade. Quem já fez essa oração? Eu já fiz. Eu já fiz essa oração. Senhor, abre as portas de facilidade. Senhor, que esse ano seja um ano de bênçãos. Mas é de bênçãos. Senhor, afasta-nos de nós todo o caminho mau. E Ele afasta. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a fé, ela é provada. Tiago diz isso. Tiago ele diz, olha, a vossa fé é muito mais importante do que o ouro, que é provado. O ouro é um metal muito importante e ele é provado para que o fogo retire as impurezas do ouro e faça com que o seu valor venha a ser apresentado. Aí Tiago ele diz, a vossa fé é mais importante do que o ouro. Então a vossa fé também será provada.
Então, meus amados irmãos, tão importante ou mais importante do que pedir com que as coisas diante de nós sejam fáceis, é pedir o nosso fortalecimento em Deus, para que nós venhamos suportar as dificuldades que possam vir sobre nós. Que seja um ano de bênção, um ano de felicidade, um ano de milagres, um ano de prosperidade, mas que antes de tudo seja um ano de santidade diante da presença de Deus. Porque às vezes isso aí está fora do caderninho, né, pastor? Às vezes isso aí está fora do planejamento do ano. Esse ano eu vou cuidar do corpo, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou empreender, eu vou cuidar dos meus negócios, esse ano vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, e às vezes está fora do nosso cronograma. Esse ano eu vou ser mais crente, esse ano eu vou buscar mais ao Senhor, esse ano eu não vou deixar nada me tirar da presença de Deus. Porque diante das provas e das lutas que Jó passou, ele manteve-se firme na sua posição de servo. Depois de tudo que aconteceu, é tremendo. Porque depois desses fatores aí do capítulo 1, quando terminam as más notícias, a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes, se lança no chão e adora ao Senhor. Aí ele diz algo, irmãos, que eu vou logo adiantar o encerramento da mensagem, né? Que eu tinha deixado para a conclusão. O que mais me chama a atenção em Jó não era o que ele possuía, não era, mas a convicção que ele tinha de quem era Deus. A convicção de Jó valia muito mais do que qualquer bem que ele possuía. Porque diante de tudo, Jó ele vai dizer, isso aqui eu acho muito forte essa expressão de Jó, que ele diz: nu eu vim. Eu estava ouvindo uma frase esses dias que é tremenda, que dizia assim: entramos nesse mundo nu, sangrando e gritando. E ele conclui e diz assim, ó, e se for preciso, eu vou da mesma maneira. Ele pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Entrei aqui nu, sangrando e gritando. Nosso problema, irmãos, é que a gente se apega demais. Entramos aqui, não trouxemos nada. Quando formos, não vamos levar nada, a não ser o que tivermos construído para a vida eterna. E enquanto estamos aqui, brigamos por coisa que nem trouxemos e que nem vamos levar. Você já pensou? Trouxemos nada, não vamos levar nada, e quando estamos aqui, brigamos por coisas que nem trouxemos e que nem vamos levar. Então, se preciso, fazemos que nem Jó. Entrei sem trazer nada, e daqui posso ir sem levar nada. Mas contanto, irmãos, que nós levamos os tesouros da vida eterna, isso já é suficiente. O cristão, ele tem que aprender que essas coisas, todas essas coisas são passageiras. Até os milagres, irmão, são passageiros. Às vezes tem pessoas que vivem a vida cristã inteira por um milagre. Por um milagre. A sua vida cristã inteira é a busca de um milagre. Ela não teve a dimensão do que é a vida cristã. Porque até o milagre
ele é passageiro. Até a ressurreição de um morto é passageira. As pessoas que Jesus ressuscitou morreram de novo. Porque o milagre, irmãos, é uma demonstração do poder de Deus. E não algo que venha se tornar a nossa vida. Você ora, Deus te cura. Glorificado seja Deus pela cura. Mas isso vai te tornar um anjo? E depois você vai adoecer novamente. A gente pode, irmãos, receber muitas bênçãos de Deus, e Deus proporciona muitas bênçãos. Mas a gente tem que entender que todas essas coisas, elas são passageiras na nossa vida. E mais importante do que qualquer bem, é a fidelidade. É a convicção, sabe por quê? Porque a convicção, ela nos faz viver, tendo muito ou tendo pouco. Porque quando Jó, ele está dizendo, eu nu saí e nu eu volto, ele está dizendo, eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Essa é a verdadeira convicção do cristão. Né? Se ele tem pessoas, falei isso em um culto passado que eu preguei, tem pessoas que só serão crentes na tribulação, infelizmente. E tem pessoas que só serão crentes na bonança. Os dois estão errados. Os dois. Porque eu tenho que ser crente, eu tenho que ser fiel, é independente do momento em que eu esteja vivendo. Independente que eu esteja passando por tribulação, ou que eu esteja vivendo um momento maravilhoso na minha vida. Tem crente orando o Salmo de Agur. Olha o Salmo de Agur. Ele faz uma oração e ele diz assim, Senhor, não me des a pobreza e nem me dê a riqueza. Porque se tu me des a riqueza, eu vou me esquecer de ti e dizer quem é o Senhor, para que eu me lembre dele. E se tu me des a pobreza, eu vou roubar. O Agur está errado, e o crente que ora as palavras do Agur também está errado. Porque se Deus ele te abençoa, você vai esquecer de Deus? Não. Se Deus te abençoar e dizer assim, a partir de hoje, todo dia vai ser uma bênção na vida desse crente. Quem é o Senhor? Tenho tantos bens, tenho tantas coisas, minha família está bem, a conta bancária está cheia. Quem é o Senhor? Vamos fazer isso? Não. Por outro lado, se não tivermos nada, se o Senhor chegar a nos provar, por seus motivos, porque Jó aqui não ficou sabendo nem o motivo. Eles ficaram aqui em um debate filosófico de praticamente 36 capítulos. Em alto nível, viu? Em alto nível. Jó, seus 3 amigos, eu vou chamar de amigo, que a Bíblia chamou, mas eu tenho vontade de chamar de inimigo, mas a Bíblia lá no final diz, Jó orou para os seus amigos, né? No final ainda chegou um quarto, e eles entraram num debate teológico, filosófico, sobre a origem do mal, sobre o pecado, sobre a santidade, sobre o sofrimento do justo. E quando Deus se revelou para Jó, que ele disse assim, Jó, te prepara, como homem, eu te pergunto, tu vai me responder, lá no capítulo 38. E Deus faz uma pergunta para Jó simples, irmão, qualquer pessoa respondia. Ele chega para Jó e diz assim, onde estava tu quando eu criei a terra? Então quando nós, irmãos, olhamos e vemos e temos esse entendimento de que o importante é nós aprendermos a ser fiel a Deus, independente das circunstâncias que sobrevenham sobre nós. A convicção que temos, a convicção de Jó era a mesma convicção de Paulo, porque aquele versículo que nós gostamos, e assim, posso todas as coisas, 4:13 de Filipenses, né?
posso todas as coisas naquele que me fortalece, bom é o anterior. Quando Paulo diz assim, ó, eu aprendi a conviver com o pouco e com o muito. Eu sei ter fartura, como também padecer necessidade. Aí onde ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cristão, irmãos, ele tem que ter essa habilidade, esse entendimento e essa convicção de quem é Deus. De quem é Deus. Para que a sua vida cristã não seja, irmãos, como uma montanha russa. Em que um momento você está lá em cima, outro momento você está lá embaixo, porque você baseia a sua fidelidade no momento que você está vivendo. E nem todos os momentos que você vai viver serão momentos bons. Por quê? Porque vai haver a prova da sua fé. E é nesse momento que você precisa estar bem. Porque todos serão provados, mas nem todos serão aprovados. Essa é uma realidade. Todos serão provados, mas nem todos serão aprovados. A gente costuma dizer assim, ó, Deus só prova quem Ele quer aprovar. Deus quer aprovar todos, irmãos. Mas só que Deus é o professor justo. Ele é o professor justo. Ele não é aquele professor que dá o jeitinho, né? Que ajuda o aluno a passar. Ele já ajuda de todas as maneiras. Mas a prova vem e somos nós que devemos, irmãos, ter a convicção de quem verdadeiramente Deus é. Por isso que eu falo que a convicção de Jó era o que mais me chama a atenção, muito além das coisas que ele tinha. Porque ele tinha convicção de que Deus deveria e deve ser adorado, independente das circunstâncias, como ele mostra aí no capítulo 1. Lá pelo meio do livro, olha a convicção de Jó sobre o seu futuro, quando ele diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que por fim ele se levantará. E ainda que na minha pele e nos meus ossos eu veja a tribulação, na minha carne eu verei a Deus. E tem muitos que interpretam esse versículo como um versículo escatológico, falando que Jó aqui está falando de um plano futuro. E no final do livro, quando Jó ele termina, no capítulo 42, quando ele diz, né, depois de Deus demonstrar a sua majestade para Jó, é onde ele vai dizer, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E eu bem sei que tudo podes, olha a convicção de Jó. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Que Deus preparou para a tua vida nesse ano de 2023, não pode ser impedido. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O que Deus tem para a tua casa não pode ser impedido. O que Deus tem para os teus negócios não pode ser impedido. O que Deus tem para essa igreja não pode ser impedido. Isso é convicção, meu irmão. Que o diabo... Você não escuta nem Jó falando o nome do diabo, pastor Soares. Você não escuta. Por que dá tanto crédito a Satanás, irmãos? O crente pentecostal, ele gosta de dar muito crédito ao diabo. A chinela dele quebra. Está velha, está com arame e um prego debaixo, mas ele diz que foi o diabo ainda. Ele escorrega, foi o diabo. Ele bate o carro, foi o diabo. Ele perde o emprego, foi o diabo. Aí vai a história que um dia tinha um crente e um católico conversando. E o crente pega e diz para o católico, rapaz, o negócio de vocês católicos é que para vocês tudo é um santo. Vocês têm um santo para isso, vocês têm um santo para aquilo, vocês têm um santo seu para quê? Aí o católico vai assim, para vocês tudo é um demônio. Vocês têm um demônio para isso, vocês têm um demônio para aquilo. É porque tem crente que para tudo ele é o demônio. E Jó, nada. O Senhor deu e o Senhor tomou. Nada.
crédito zero para o diabo. Crédito zero. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quem faz na tua vida é Deus. Quem dá para a tua vida é Deus. Quem tira da tua vida é Deus. Quem bota no teu caminho é Deus. Quem tira do teu caminho é Deus. Quem abre as portas para ti é Deus. Quem fecha as portas para ti é Deus. A tua vida tu entregou foi a Jesus, meu irmão. Tu entregou foi a Jesus a tua vida. Não foi nem um menino que não sabe o que fazer contigo, não. Ele tem propósito e planos para você. Glorifique e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo esta noite. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.